Voltamos. Voltamos. Eu vou aproveitar. Estão me ouvindo, gente? Opa. Voltamos. Estão me ouvindo? Tô sim. Ah, obrigada, Flávia. Já. Valeu, obrigada. Aqui. Deixa eu ver. Pedro, você está me ouvindo? Não, não vai adiantar. Eu acho que ele ainda não voltou. Então, deixa eu mudar até de slide aqui, que eu ia começar mostrando ele que ele me perguntou, depois eu mostro. Deixa eu pegar aqui. E aí não adianta. Vejamos. Aqui. Muito bem. Isso. Aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho o que eu preciso. Meu slide. Ai, isso, exatamente. Então tá, gente. Retornamos. Aqui onde nós paramos, né? Chamada a atenção foi quando eu mostrei a vocês, nessas imagens, a função, né, da apoptose, um padrão fisiológico esperado, fazendo parte dentro de um contexto importante, né? Desde, inclusive, o desenvolvimento embrionário. Bem, olhem só, chama a atenção de vocês, esse é um corte histológico, né? Onde o que vocês podem observar aqui, ó, é que nós temos essas duas células, né? Até o autor aqui colocou essas setas. Mas essas duas células, se vocês perceberem, elas deveriam ocupar todo esse espaço aqui, ó. Todo esse vão que vocês estão vendo, que está, né, na verdade, um vão vazio, ele nada mais é do que o ambiente pelo qual essa célula ocupava e que agora ela está no processo de apoptose. E que, né, como vocês se recordam, olhem só aqui, ó, né, apoptose, tanto aqui como acho que nessa imagem ainda fica mais nítido para vocês. No processo de apoptose, a célula diminui o seu volume, né? Então, por que é que a gente está vendo em termos de desenho esquemático? E aqui, ó, vendo dentro num ambiente de corte histológico, ou seja, uma foto, né, real, onde a gente percebe duas células diminuindo o seu volume por um processo justamente de desenvolvimento, né, do processo de morte celular programada, tá bom? Só para ilustrar, para que a gente não fique, né? É muito importante que a gente consiga perceber, comprovar aquilo que os desenhos esquemáticos nos mostram. Aqui é um processo, na verdade tem um videozinho, mas aquele ele é muito pequeno, nem compensa. Mas o fato é que eles mostrando, né, a célula, uma vez ela sofrendo esse processo de morte, né, ela inclusive vai se fragmentar e teremos sempre células fagocitárias que vão englobar esse material, tá bom? E, na verdade, é uma imagem também sobre microscopia eletrônica de transmissão. O que vocês estão vendo é uma célula. O que está acontecendo com essa célula é muito semelhante ao que o autor fez nesse desenho esquemático aqui, ó. Oh, perdão, não é isso, é para trás. Aqui, olhem, percebam vocês nesse desenho esquemático que a célula, inclusive, ela está se condensando, né? E começa já a sua fragmentação, com essa constrição bem central aqui, né? Então, se vocês perceberem, olhem, nessa imagem, que isso daqui é uma foto, né? Ela tá assim, ela tá grande, porque ela foi retirada sobre microscopia eletrônica. Então, a gente pode perceber que a célula está justamente sofrendo aquela constriçãozinha aqui, né? E ela está se fragmentando em porções menores, que é característico, né, de um processo de apoptose, como nós vimos. Bem, e
eu venho apresentar a vocês características mais pontuais, né? Porque eu apresentei esses dois tipos de morte celular, né? Que é uma programada, apoptose, e uma não programada, que é a necrose. E aí eu vou apresentar a vocês aqui algumas imagens, vou apresentar inclusive para vocês algumas características importantes a respeito desses dois tipos de morte celular, tá bom? A gente já sabe do que se trata, mas agora eu vou mostrar a vocês algumas características que ajudam a complementar, que ajudam a gente a entender esse aspecto, né? O contexto da morte como um todo. Então, olhem só, dá para vocês perceberem aqui mais uma vez, né? Olhem, a gente fica sem sombra de dúvida, né? Do local que realmente houve a morte celular. E como nós vimos, já que a necrose ela vai se estendendo, a gente consegue perceber o tanto, né, de agravo que já há aqui nesse caso do membro, né? Que vai só vai aumentando esse agravo, só vai aumentando essa injúria e essa morte celular, tá? Como nós vimos, o caso da necrose é um tipo de lesão completamente irreversível. Existem alterações aqui dessas células. Esse aspecto enegrecido, gente, é muito fruto daquilo que está acontecendo nesse tecido no contexto celular, né? Aquelas células despejando esse material enzimático, né, em todo o ambiente. Então, isso promove. Inclusive, gente, é muito comum a gente, em situações como essa, sentir o odor, né, o odor fétido, porque é matéria orgânica, né, que está ali, que está em processo de morte, em que está havendo ali alteração celular. Tá bom? Então, também é possível da gente ter essa percepção, inclusive dessa sensação, né, de um odor forte. Eu tinha comentado com vocês que picada de aranha, né, leva à necrose. E essa imagem aqui, nem todas eu tenho de fato, né, a causa, mas nessa imagem é uma necrose que aconteceu por picada de aranha. Tá? Chama a atenção de vocês que isso possa acontecer. Inclusive, é interessante que, em relação à picada de aranha, normalmente esse processo ele ocorre de uma maneira rápida, viu? Mais rápido do que a gente às vezes imagina. Começa a haver destruição tecidual, tá? Agravo celular, destruição tecidual, e isso vai se estendendo. É importante o quê? Diante desses acidentes, que acabam sendo acidentes domésticos, né? Realmente a pessoa ir ser caminhada para o ambiente hospitalar, porque aí começa, em termos de tratamento, e evitar que isso vai se estendendo, tá bom? Dá para vocês perceberem aqui a agressão, olhem, dá para a gente ver nitidamente o espaço, né? Tecidual que foi agredido, que as células acabaram morrendo, e é importante destacar, olhem, aqui no caso, né, é importante haver a limpeza desse material, tá? Porque não necessariamente aqui precisa, às vezes, não sei como que foi a conduta, como se prosseguiu, mas não necessariamente houve amputação, né? Mas, logicamente, que aqui houve um agravo, no mínimo um agravo bem severo, né? Ao ambiente tecidual, com sequelas posteriores. Aqui, também dá para vocês perceberem o tanto que houve, né, de agravo, de necrose, né, e morte celular em função de uma lesão, tá? Isso só vai se estendendo, como eu falei com vocês. Tem áreas que a gente percebe que são mais densas, que foram mais afetadas, né, por esse processo de necrose, mas ao mesmo tempo toda a área foi amputada. O que acontece também é interessante, porque até eu mostro isso para vocês, porque faz parte, né, ali no nosso livro didático, da apresentação dessas características. E eu chamo a atenção porque vocês vão ver isso em mais detalhes depois, quando vocês estudarem
processos patológicos, né, lá no morfuncional do sistema imune, e isso é bom que aí vocês já têm, isso ajuda vocês depois a recuperar e a recordar, tá? Existe, como eu falei com vocês, alteração no núcleo das células que estão em processo de morte, né? Se vocês perceberem, recordarem, eu falei com vocês que na necrose, quando a célula está em processo de morte por necrose, o volume da célula, o volume do núcleo celular, ele tende a aumentar, né? E além dessa característica, desse aumento, né? Dessa alteração visível que é do volume, também ocorrem outras pequenas alterações dentro do ambiente nuclear, que são aqui tem a representatividade, tá? Para vocês observarem no contexto do que acontece, e existem, inclusive, nomenclaturas que nós damos, tá? Por exemplo, existe na cariólise, o que ocorre é que a gente percebe que, além daquele volume nuclear alterado, o DNA, afinal de contas, a gente viu que no núcleo a gente tem um material genético, né? DNA. O DNA, ele fica disperso. Reparem vocês que cada um desses pontinhos aqui estaria representando o material genético disperso nesse ambiente nuclear, tá? Existe também a possibilidade do material genético ficar condensado, ele se unir e condensar-se todo num ponto só, tá? Nesse caso, é o que a gente denomina de picnose. E, finalmente, existe a possibilidade da gente ver o material genético fragmentado, né? Dividido em porções, como vocês podem observar nessa imagem. Nesse caso, a gente fala que o núcleo está em cariorrex. Bem, aqui a gente apresenta isso porque possa ser que vocês peguem um texto, né, um artigo científico falando sobre alterações, sobre morte celular, utilizando essa nomenclatura, tá? Então, é importante isso. E possa até ser do contexto mais específico, se a gente imaginar, né? Vocês dentro da fisioterapia, estudando ali sobre membros, sobre a situação, né? Algumas situações específicas ali de algum paciente e que possa eventualmente ter a necessidade, né, de avaliação tecidual e que ali eles possam vir utilizando alguns termos como esses, tá bom? Só para vocês perceberem que eventualmente esses termos para a gente, às vezes no dia a dia parece que não tem, né, importância, mas na hora que se faz uma análise tecidual, onde há observação de alterações do núcleo celular, eles utilizam essa nomenclatura só para a gente ter uma noção do que se trata. E uma coisa também importante é que as nossas células, quando elas morrem por necrose, existe diferentes tipos de necrose em diferentes áreas do nosso corpo, tá? Eu vou apresentar aqui a vocês algumas. Acredito que alguns termos vocês também já devam ter ouvido falar aí no dia a dia ou lendo alguma coisa sobre o assunto, tá? Que é interessante, porque às vezes a gente se depara muito com isso nos textos. Olhem só, embora necrose é necrose, ou seja, sempre que eu me refiro a um tipo de necrose, significa que a célula morreu de uma forma não programada. Mas por que, né, que a gente utiliza, inclusive, dessa nomenclatura? A gente classifica esses tipos de necrose. Porque a gente percebe que existem algumas áreas, alguns tecidos do nosso corpo que, além dessas células morrerem, né, elas vão apresentar algumas características. Então, por isso que a gente denomina, nós temos, né, a necrose de coagulação ou isquêmica, onde a gente observa grande processo de desnaturação de proteínas. A gente tem a necrose de liquefação, como o próprio nome subentende, né? Liquefação é quando você tem ali aquele material liquefeito, que ele mesmo escorre, né? A necrose caseosa é um tipo de necrose do qual a gente percebe que o material ele fica
como se fosse uma massa mesmo. Eles até utilizam essa comparação, quem vai fazer não sou eu, tá? Muito pelo contrário, eu às vezes até falo com os alunos não fazer esse tipo de comparação. Mas por que que eu falo com vocês aqui? Porque se vocês observarem nos livros de patologia, na descrição, eles vão falar isso para o aluno ter uma noção. Então, na necrose caseosa, a gente fala que ele tem um aspecto, né, como se fosse uma massa friável, ou como se fosse um queijo, aquela massa de queijo porosa, né? Então, a gente observa dessa forma. Eu vou mostrar para vocês mais adiante, para vocês terem mais noção sobre isso. Aqui, na necrose de coagulação, é comum a gente perceber, é comum a gente observar que aquele material, aquele ambiente onde as células morreram, elas vão morrer, mas o material, o tecido, ele mantém-se nesse ambiente de uma maneira estável, ele mantém-se de uma maneira firme, né? Olhem só, aqui houve um corte, né? Onde o ambiente de necrose é essa área esbranquiçada que vocês estão vendo, né? É meio esbranquiçado, amarelado. Aliás, é muito clássico, viu, gente? Por exemplo, pus. Pus é um conjunto de células que morreram, né? Então, esse material, ele tende a ficar realmente esse aspecto esbranquiçado, amarelado, que é muito característico de pus, né? E aqui ele é denominado de coagulação por ele manter-se íntegro nesse ambiente aqui, tá? Mantém-se firme. Esse tipo de necrose de coagulação é o tipo de necrose que a gente observa, por exemplo, nas situações do infarto agudo do miocárdio, tá? Essas duas imagens são imagens de coração, onde houve um corte transversal. Nós estamos observando, né, o coração, aqui a separação, a região, né, das câmeras, tá? E que esse ambiente todo amarelado que vocês veem aqui, ó, tá? Todo esse ambientezinho aqui, amarelado, ele nada mais é do indicativo de células, né, que morreram por necrose de coagulação, tá? Que é justamente isso que a gente refere para vocês. Percebam que houve um corte, né, houve uma secção, a gente está observando o coração e ainda assim esse material manteve-se. Por exemplo, se fosse uma necrose de liquefação, o material estaria escorrendo, tá? Só para vocês verem esse mérito de comparação, para vocês verem na hora que a gente fala, ó, ele permaneceu, né? Ele está aqui firme, é porque ele poderia, por exemplo, estar ali extravasando, né? Se fosse liquefeito, por exemplo, Ô, tá? professora, Pode falar. Ei, Pedro, pode, diga. pode, pode deixar o Giovan perguntar aí primeiro, hein? Ok, Pode pode falar, Pedro. falar, Você falou Giovan. primeiro. Perdão, fala Então, só um pouquinho Ah, mais alto, tá. Giovan. Oi, oi. pode falar. Ah, eu queria, na verdade, só uma pequena dúvida. Essa parte amarela, que é a necrose de coagulação, não é isso? Uhum. Ela tem umas lesões que geralmente eles apresentam um tipo tecidual em estágio de decomposição e se fala que chama de esfarcela. Seria esse processo de morte celular? Perdão, qual que foi a palavra que você usou, Giovan? Esfarcela. Giovan, eu vou ter que olhar, não sei te falar, sinceramente. Vou colocar aqui, esfacela. Não sei. Não sei te Geralmente falar uma. se porventura. Tá, eu vou olhar. Não, prefiro não te falar do que dar um parecer errado aqui, tá bom? Uhum, tá certo. É Tá, eu porque. vou olhar, eu te dou retorno depois disso, tá bom? Tá bom, então. Esperar a sua. Tá, não, porque aí eu Obrigado, viu? realmente eu não sei. Agora você me apertou. Tá longe, mas me apertou, você me abraçar, Giovana. Tá, eu fico te devendo essa, eu Obrigado. falo, tá bom? Pedro, você ia fazer pergunta aquela Opa, hora ou é e impressão assim, minha?
É assim, não é bem assim coagulação, não. É que é o seguinte, você estava falando sobre necrose, aí eu vou perguntar a ela. Talvez eu esteja errado, mas como eu não sei, eu que tirar essa dúvida. Não, pode falar. Acontece o seguinte, eu tenho um primo que ele joga futebol. Hum. E uma vez ele machucou o dedo, se eu não me engano, foi o quinto metatarso, sei lá, alguma coisa assim do tipo. E como ele estava numa fase do campeonato muito importante, o médico, né, a equipe médica estava aplicando remédios muito forte no dedo dele. E ele sentia muita dor e tal, não conseguia jogar, e os médicos aplicavam de novo o remédio e ele conseguia jogar. E isso acontecia todos os dias de jogos, todos os dias, isso se mantinha. Até que um dia ele não aguentou mais e deu uma descalcificação óssea e ele teve que fazer uma cirurgia, colocar um ferrinho lá, e hoje o dedo dele não se mexe mais. Isso é um exemplo, tipo assim, de necrose ali, que não teve mais todo o trabalho daquela célula para reconstituir aquele osso, para voltar todo o trabalho normal? Não, Pedro, não. Na verdade, assim, ele teve um processo de lesão em si aí, que eu não, né, tem que ter específico dentro do que aconteceu com ele, que simplesmente ele machucou, enfim, mas a gente não possa falar que ali houve necrose, né? Por quê? Porque aí envolve várias questões, uma questão óssea, uma região articular, né? A gente sabe que para os movimentos tem toda a caracterização da região articular, que é uma região móvel, né? No caso, até sinartrose, enfim, qualquer perda, até mesmo da estrutura articular, já geraria, nesse caso, essa dificuldade de movimento. O que não seria necrose, mas sim um desgaste, né? Possa ter sido um desgaste ali, eu não poderia. Provavelmente não houve necessariamente morte celular por necrose ali. Houve provavelmente um desgaste, ou às vezes algum tipo de quebra, de perda óssea, né? Mas que não necessariamente necrose, não. Tá? Acredito pelo que você falou, tá mais para um desgaste, tá mais para uma perda, mas não porque o organismo depois não conseguiu regenerar, afinal de contas, toda a parte articular, né? Ela precisa muito bem ser mantida, tem todo aquele líquido sinovial, enfim, tem toda uma articulação ali maior, o envolvimento maior de várias estruturas, que qualquer abalo, né? A elas já geraria esse prejuízo de movimento posterior, tá? Então não posso falar que houve necrose, não, tá Ah, bom? sim, tranquilo, valeu, obrigado. Tá? Ok. Aqui, e eu chamo a atenção de vocês, viu, gente? Uma coisa também muito importante. Uma coisa é morte celular, a necrose, a apoptose, isso acontece em indivíduos vivos, né? Por exemplo, se porventura, a partir do momento que a pessoa morre, haverá ali depois, sim, lógico, as células vão começar a se decompor, mas ali é um processo de decomposição. Eu não falo que ali está com necrose e nem que está sofrendo, muito menos apoptose, tá? Então, necrose e apoptose ocorre a morte de células, mas no indivíduo que está vivo, tá bom? Inclusive, isso é severo? É severo. Inclusive, possa dar odor? Sim, eu até comentei com vocês, né? E a gente tem que ter cuidado, porque existem casos em que esse processo de morte celular, onde, né, ele mantém-se, onde inclusive ele tende a projetar esse problema, esse prejuízo ao ambiente tecidual que está cada vez mais intenso, mas também possa ser um ambiente onde venha a ter também o desenvolvimento de micro-organismos, mais precisamente de bactéria.
Então, é interessante a gente verificar que a necrose de coagulação, uma vez ela vem a ter a presença do processo infeccioso bacteriano, nós observamos que ela é denominada agora de necrose por gangrena, tá? É gangrenosa ou gangrena úmida. Ah, então ela é essa morte de coagulação que ela evolui para um processo que a gente denomina dessa gangrena úmida, com inclusive até ela é denominada de úmida porque começa a ter liquefação, o material começa a ser, né, lançado ali nesse ambiente. Olhem só nessas imagens. Eram situações de necrose por coagulação, onde, porventura, o indivíduo, né, logicamente, já fica exposto, né, e aí teve o processo de desenvolvimento de bactérias. A partir do momento que essas bactérias também começam a ter ali naquele ambiente de desenvolvimento, né, acaba alterando aquela necrose, e ela começa a ficar liquefeita, o material começa, né, a ficar e se soltando, tá bom? Existe também a gangrena seca, onde aí, no caso específico, né, esse não vai haver liberação de material, o próprio nome sugere, seco. Normalmente acontece por isquemia, ou seja, por diminuição, né, por ausência de oxigênio ali nessas estruturas, tá bom? Então, eles ficam realmente bastante secos. Inclusive, né, isso é muito característico e confere ali um processo, inclusive, rápido, uma necessidade rápida de amputação. A de liquefação, como o próprio nome sugere, né, bastante sugestivo, é o material liquefeito, ou seja, é um material aquoso, né? Como eu falei com vocês, é muito clássico, eventualmente, a gente vir a ter um machucadinho, por exemplo, unha inflamada, né? Unha inflamada, aí eu vou ter todo aquele processo inflamatório. Se talvez vocês já tenham tido ou visto, se a gente apertar aquela unha que está inflamada, normalmente vai sair ali um líquidozinho amarelo, né? Purulento, um odor, né? Aquilo dali nada mais é do que células que morreram, né? Afinal de contas, aquele material, houve uma injúria no local, houve uma lesão, né? Afinal de contas, encravada, ela acabou ali danificando aquele tecido, tá? E é preciso uma intervenção. Primeiro, retirar aquela unha que está promovendo aquele dano, fazer uma limpeza no local, isso daqui, né? Porque, inclusive, uma situação dessa, onde a gente olha, reparem aqui na imagem, a gente tem um tecido que está mais calmo, mais tranquilo, né? Uma epiderme típica. Eu tenho ao entorno e na proximidade desse ambiente uma epiderme com rubor, que é essa epiderme avermelhada que a gente está vendo aqui, né? E a gente percebe que esse ambiente amarelado, esse pus, né? Na verdade, esse pus, ele, na verdade, para que isso daqui seja garantido, para que isso aqui, na verdade, seja reparado, o que a gente precisa? Retirar todo esse material, toda essa sujidade, tá? Toda essa sujidade. Ambiente nenhum desse vai cicatrizar se, na verdade, não for retirada essas células mortas, tá? Qualquer processo, qualquer ambiente, na verdade, para que ele venha, né, ter reparo, é fundamental que seja recolhido, que seja limpo o ambiente, tá? Então, aqui nesse caso específico, e dá para a gente imaginar o seguinte, se a gente fizer uma leve perfuração aqui, esse material, ele vai escorrer, é um material líquido, né? E que é necessário realmente para poder ter essa limpeza e, consequentemente, o reparo desse tecido. Aqui para mostrar a vocês, tá? Clássico dessa necrose de liquefação,
onde é fundamental, professor, é nojento, mas vai doer, né? Sim, mas é fundamental que realmente haja a limpeza desse material em função, realmente, se não tirar, né? Se não realmente drenar esse material, aqui internamente eu vou continuar com prejuízo e ele só tende a aumentar. Por quê? Vai ser um foco inflamatório que tende a só aumentar. Aqui, em termos de corte histológico, para vocês terem uma ideia, nesse ambiente, desse material, né, esse ambiente com necrose de liquefação, a gente vai ter grande quantidade, todos esses nucleuzinhos que vocês estão vendo aqui, esses pontinhos escuros, né, mais fortemente corados, eles nada mais são do que, na verdade, núcleos de neutrófilos, tá? Que são células fagocitárias, células que, na verdade, acabam sendo recrutadas para esse local, justamente em função desses danos celulares. Existe a necrose de liquefação, ela tende às vezes a ser mais específica em alguns ambientes. Por exemplo, ela é mais típica, né, em alguns órgãos, por exemplo, ao pâncreas, tá? Ao pulmão. Olhem só, essa da imagem daqui. Aqui é uma estrutura, mas é uma necrose que a gente deixa de ter. Essa aqui é a necrose de liquefação. Deixa eu colocar aqui, senão vocês podem fazer confusão. Então, olhem só aqui, você fala, Luciane, mas eu não tô vendo aquele material amorfo saindo, né? Na verdade, se vocês perceberem, todo esse ambientezinho aqui, ó, todo esse daqui já é o material em que ele foi, células que morreram, células que, na verdade, foram destruídas, né? E que elas se soltaram, elas se desprenderam, tá? Literalmente. Então, é típico aqui no caso dessa necrose de liquefação, tá? Porque o líquido ele não se mantém, né? O que a gente percebe são esses abscessos que nós denominamos. E aqui na próxima eu vou mostrar para vocês necrose caseosa, que é aquela que eu falei que é semelhante a um queijo friável, né? Percebam vocês, olhem, nessas imagens aqui, eu acho que fica mais evidente para vocês terem essa noção, tá? Olhem, isso daqui se trata de um pulmão. Luciene, e essas áreas, né? Todas essas áreas esbranquiçadas aqui, ó, são áreas de necrose, tá? Caseosa, onde se a gente vier aqui com uma espátula e remover esse material, ele realmente nos dá aquela consistência amolecida, como eu falei com vocês, aquele queijo, aquela massa de queijo friável, tá? Da qual é muito utilizado para identificar esse tipo de necrose. Para vocês terem uma ideia, é um tipo de necrose típica. Você fala assim, por que esse pulmão está todo tomado dessa forma, né? É muito característico esse tipo de necrose na tuberculose, tá? Ela tende a promover agravos no pulmão e ir gerando uma morte celular por necrose caseosa. Tá? Então, é típico, tende a ocorrer, tá? Nesses casos onde a doença, obviamente, progride, né? Promove esse tipo de lesão. Para vocês terem uma ideia aqui, ó, isso aqui é um baço, deixa eu pegar aqui, o baço, onde cada um desses pontinhos aqui, ó, se nós pudéssemos vir com uma espátula e mexer, a gente ia observar. Todos esses espaços, gente, são locais onde era para ser o tecido íntegro, né? No caso aqui, que é do baço, e na verdade são células que morreram, tá? E estão aqui presentes, permanecem ali com essa alteração, com essa formação desse material, né? Esbranquiçado, típico, tá? Olhem aqui. Aqui também, no caso da tuberculose, ela se dissemina, inclusive, muito, né? É muito comum, até coloquei aqui para vocês, olhem, nesse caso, quando ela se desenvolve de uma maneira mais intensa na estrutura pulmonar como um todo, é um quadro típico, né, de evolução que ocorre muitas das vezes os indivíduos são imunodeprimidos. Ou seja, eles já são imunologicamente debilitados.
Então, em uma situação de tuberculose, aí ele tende, né, de fato, o bacillus ele tende a se disseminar de uma maneira mais intensa pela estrutura pulmonar, promovendo morte celular, tá? Então, é por isso que a gente observa assim, nossa, nem parece pulmão, tá uma estrutura diferenciada, né? Tá uma estrutura realmente esbranquiçada, vários pontos aqui. Realmente isso é intenso dessa maneira, justamente pelo avanço característico, né? Nesses pacientes. Aqui eu coloco para vocês, se a gente observar, são características que eu comentei com vocês ao longo, né, de toda essa apresentação, tá? Então, inclusive essa diferenciação na necrose, em termos do tamanho da célula que tende a ser aumentado na necrose, diminuído na apoptose, o núcleo, né, que tende a sofrer variações aqui no caso da necrose, na apoptose ele vai se fragmentar, a membrana plasmática que se rompe na necrose, na apoptose ela mantém-se intacta, tá? O conteúdo da célula na necrose, existe a digestão enzimática, ele extravasa a célula, né? No caso da apoptose, lembram como a membrana permanece intacta? O material, né, também permanece organizado, sempre sendo distribuído dentro da estrutura membranosa, tá? Na necrose, muito frequentemente a gente tem processo inflamatório, né, associado. Na apoptose, não. Por quê? Porque ela, na maioria das vezes, ela é fisiológica e já na necrose ela é patológica, tá? Esse quadro aqui eu sugiro vocês entender, né? Ele é importante, ele ajuda, ele dá características importantes para a gente, sejam fundamentais para vocês entenderem sobre o assunto, tá bom? Ele é um resumo de tudo que a gente falou. E aí, logicamente, diante de morte celular, vocês poderiam me perguntar, Luciene, diante de morte, né? Bem, há situações aqui que nós vimos que a necrose, ela inclusive sugere uma necessidade de amputação, né? Mas existem algumas mortes celulares que eventualmente elas possam ocorrer de uma maneira mais pontual no órgão, no tecido, e eu realmente tenho a oportunidade de reparo, né? Ou seja, que é tentar restaurar o tecido, tá? Ou seja, houve morte celular, como eu falei com vocês, para qualquer tipo de reparo, é fundamental que haja a limpeza do local, tá? Então, todo aquele processo inflamatório que foi iniciado pela lesão, por qual motivo tenha sido, vai ser importante remover o tecido lesionado, né? Ou seja, todo aquele pus, todo aquele tecido que, na verdade, foi danificado, ele precisa de ser removido, já que ele morreu, ele precisa de ser removido. É fundamental que o motivo que promoveu a lesão, ele seja neutralizado, né? É aquilo que a gente falou assim, retirar o cigarro, retirar, por exemplo, no caso da tuberculose, fazer o tratamento para não ter o micro-organismo, né? Ou seja, é sempre tentar resolver aquilo que causou a lesão, tá? Por quê? Removido o tecido lesionado, neutralizando aquele efeito adverso. Agora sim, eu tenho condições para que naquele local haja um reparo, né? E esse reparo se faz com a presença de novos tecidos, tá certo? A gente denomina nesse reparo tecidual, tem tanto a regeneração como a cicatrização, tá? No processo de regeneração é uma reconstituição tecidual, ou seja, é você olhar para o local onde foi lesionado e você não vê, né, que houve qualquer tipo de lesão no passado, tá? Você consegue perceber que houve uma reconstituição tecidual. Essa reconstituição, ela se dá pelo tecido, né, original. E a cicatrização, o que é deixar cicatriz? É deixar uma marca,
né? Na cicatrização, nós temos a substituição daquele tecido inicial pelo tecido conjuntivo. Por exemplo, até coloco uma imagem adiante, é o caso do queloide, tá? Não sei se vocês todos sabem, eu vou mostrar que a queloide é um processo onde houve um reparo, onde houve um processo de cicatrização e que a gente consegue verificar exatamente o local onde um dia houve agressão, tá? Eu vou mostrar a imagem daqui a pouco para vocês. Só coloca aqui que a lesão, né, ela vai gerar danos teciduais, vai gerar, né, situações mais adversas, mas que nós temos a possibilidade da regeneração, da cicatrização ou alguns exemplos de fibrose, né? Fibrose é deposição de tecido conjuntivo, então ela possa ocorrer, principalmente em alguns órgãos, né? Por exemplo, na fibrose, o caso clássico, por exemplo, hoje eu citei, mas no primeiro horário eu falei de cirrose hepática, não sei se vocês se recordam, né? Que a gente estava falando do fígado. A cirrose nada mais é do que a deposição de tecido conjuntivo, né? Cirrose é fibrose. Então, isso também pode promover danos ao órgão, né? Propriamente dito. Eu coloco aqui para vocês, porque o processo de inflamação envolve 3 processos: um processo inflamatório, um fibroblástico e um de remodelamento. Aqui, aos meninos, né? Os meninos que fazem, os meninos do segundo período que fazem sistema imune, vocês devam estar recordando, porque lá a gente fala disso também, né? É isso mesmo, porque aqui a gente, literalmente, a gente mata a nossa célula e fala um pouquinho desse processo de recuperação, né? Lá no sistema imune a gente fala sobre, dentro de uma ótica maior, mas a gente fala sobre isso. Então, com certeza vocês estão recordando, vendo isso, porque realmente ele faz parte também dentro desse processo. Na cicatrização, a fase inflamatória, onde a gente observa, né, a inflamação, onde a gente tem todo aquele recrutamento vascular, inclusive é por isso que fica avermelhado, né? Deixa eu pegar aqui só para vocês contextualizarem e enxergarem. Lembra quando eu falei aqui, ó? Isso daqui, eu falei assim, ó, esse ambiente aqui é um processo que tem inflamação. Por que que eu sei que tem inflamação? Se vocês observarem, eu percebo esse rubor, essa vermelhidão, tá? Com certeza esse ambiente também tá quente. Se eu pudesse pôr a mão e sentir a temperatura, ele tende a estar mais quente. Ele deve estar doloroso, né? Bem, mas por que que eu estou falando disso? Porque, na verdade, esse rubor, essa vermelhidão, até por isso que eu voltei à imagem, essa vermelhidão se dá porque é típico do processo inflamatório a gente ter um recrutamento de vasos, né? Uma vasodilatação. Então, essa maior dilatação na área faz essa observação, essa vermelhidão. Por isso que, se vocês observarem, quando você tem algo que inflama, né, que você possa ali observar anatomicamente, você tende a ver que ele está todo avermelhado. Então, é justamente esses fenômenos vasculares que a gente fala aqui, tá? E nesse ambiente também, a gente tem uma grande presença de células de defesa do nosso organismo, que aqui no contexto com vocês eu não vou explorar muito esse assunto, porque é algo que vocês vão ver depois em detalhe no sistema imune, tá? E aos meninos que estão fazendo, já até viram, né? E aí, depois tem um processo de cicatrização, tá bom? Que aí a cicatrização, como eu falei com vocês, ela só vai ocorrer num ambiente limpo e num ambiente que realmente tenha vascularização adequada, tá bom? Isso é fundamental porque para a cicatrização, eu terei deposição de novas células e, consequentemente, novas células vão exigir o quê? Oxigênio e nutrientes, né? Isso virá através da vascularização. E temos a fase fibroblástica, né? Que é quando a gente tem a formação do tecido de granulação. Só para vocês terem uma ideia, nessa imagem, esse tecido de granulação é esse ambiente aqui mais esbranquiçado,
tá? Onde aqui, de fato, a gente está tendo uma recuperação tecidual, viu? É inicial, são constituídos por células jovens, por isso, inclusive, a gente pode perceber esse ambiente mais amorfo, né? Mais claro. Aqui também a gente tem a formação de novos vasos. Por que disso? Porque esse ambiente está sendo reconstruído, né? Então, eu preciso de manter aqui a regularização, né, da vascularização. Então, é por isso que nós temos a formação de novos vasos. Olhem aqui, só para vocês terem essa noção, em termos de imagem, né? Esse tecido de granulação, que é importante, né? Ele é formado, ele colabora para que esse processo de cicatrização ocorra, tá? Da melhor maneira possível. E finalmente a gente tem o remodelamento, que é esse remodelamento, ele é importante porque ele vai me promover a cicatrização definitiva, né? É o que vai ter agora. Eu vou olhar para aquele ambiente e vou perceber então que ele está completamente cicatrizado, fechado aquele ambiente, né? Como é cicatriz, é possível a gente imaginar que vai deixar uma marquinha, né? A gente vai olhar e perceber que naquele local houve algum dia algum tipo de lesão. Mas no contexto, né, de fechamento tecidual, haverá o fechamento adequado. Chama aqui a atenção para vocês que é justamente isso, né? É importante, algumas vezes a gente tem a necessidade, isso com certeza já aconteceu com todos nós. Às vezes o corte possa não ter sido muito extenso em largura, mas ele foi profundo, né? E eventualmente possa até ter a necessidade de sutura para poder colaborar com o meu organismo para que esse reparo, né, tecidual ocorra da melhor maneira possível, tá? E consequentemente a formação de novas células para poder fechar, né, aquele ambiente. Aqui maior aumento, já justamente para poder chamar a atenção de vocês. Reparem da presença da vascularização, que ela é fundamental para garantir a cicatrização, tá? E que aqui no local onde houve a ruptura, onde houve um corte, né? Onde inclusive eu tive aqui danos celulares, com o tempo, com o processo de cicatrização, haverá deposição de novas células, tá? E aqui é o queloide, que como eu falei com vocês, tem uma aparência bastante diferenciada, né? Houve o fechamento da área? Houve o fechamento, mas eu consigo perceber em que esse material, ele na verdade, ele vai ficar aparente, né? Isso aqui é tecido conjuntivo. E isso possa gerar, né, alteração de coloração, eventualmente o queloide ele é mais alto do que o tegumento que reveste, né, naturalmente a área, então ele tende a ficar, inclusive ele possa até ter, a pessoa acusar uma maior sensibilidade nessa região, tá bom? Então, o queloide, eles falam que ele tem uma característica genética. Tem pessoas que têm predisposição a apresentar queloides, viu? Então, na hora de um processo de reparo, no processo de formação de cicatriz, ele se faz de uma maneira mais contundente, né? Porque ele acaba sendo muito mais chamativo, né? Que é característico do queloide. E aí, eu quero saber se vocês têm alguma pergunta a fazer. Viu? Estou à disposição. Eu vou fazer o seguinte, realmente, como eu até coloquei aqui para vocês, eu tinha programado uns exercíciozinhos aqui para a gente fixar o que a gente acabou de ver. Mas foi bom que vocês perguntaram e rendeu a pergunta, né? E isso é bom, eu acho isso ótimo, na verdade, a participação de vocês. Então, nós vamos combinar o seguinte, a gente já está no horário, não adianta eu dar
e vocês não participarem. A gente finaliza o nosso conteúdo teórico da CMC, né, aqui. Semana que vem eu volto, nós teremos nosso horário normal, mas aí eu coloco, inclusive, esses exercícios e vou colocar outros também, para a gente poder fixar, né, para a gente formatar, para a gente poder fixar esse nosso material. Tá bom? Na verdade, não só. Aí eu dou essas atividades referentes à morte celular e vou trazer outras atividades também referentes à matéria como um todo, tá? Para a gente poder fixar e, eventualmente, né, para ter um aprendizado maior de vocês. Qualquer coisa também de dúvida podem perguntar. Semana que vem eu vou ver essa questão do Giovan que eu fiquei devendo e também vou colocar a parte, a imagem, até ia mostrar no iniciozinho da aula aqui do segundo horário, Pedro, mas eu acho que não estava aqui no áudio. Aí semana que vem também eu mostro, tá? A gente contextualiza tudo e tira dúvidas, tá bom? De qualquer forma, se alguém tiver aí alguma dúvida, possa ficar à vontade. E quem puder dar, né? Deixa eu ver aqui, que eu tenho que abaixar ali, ó. Só um minutinho. Quem puder aparecer aí no vídeo, tá? Gente, eu vou falar com vocês, viu? Eu tô achando, tô procurando aqui por que eu não tô aparecendo, mas é lógico, eu não liguei a câmera. Tô aqui, ó, aqui, agora eu liguei. Isso. Tô aqui, ó. Quem puder aparecer, por favor, cadê meu povo? Só para falar comigo, junto comigo que sextou. Eu esqueci de mostrar a vocês, eu coloquei um sextou ali, ó, bem, Flávia. Isso, Flávia, faz coro aqui comigo, Fabrícia, Ana Carolina, que coisa boa ver vocês. Ô, Flávia, cadê você? Só aparecesse aqui do lado, mas não tô te vendo não, Flávia. Agora sim. Cadê os rapazes? Olha a força feminina aqui. Cadê? Vocês vão deixar a gente sozinho? Não. Eu gosto de ver o Pedro. O Pedro é isso, Pedro. Aí. Cadê o Giovan? Cadê Matheus? Cadê as meninas? Cadê o Edivandro? Tem as meninas aqui, ó. Tem uma turma. Aí. Tá joia, Matheus? Aqui, ó, tem uma turma aqui, ó, que pode aparecer, que pode nos dar o prazer da vista aqui, ó. Afinal de contas, vocês têm que me ajudar a falar que sextou. É um momento tão aguardado por todos nós essa semana toda, viu? Então, ó, semana que vem vou trazer mais exercício para a gente poder fixar, para a gente finalizar aí. Qualquer dúvida que vocês tenham, possa trazer para a gente poder realmente finalizar a matéria. Tá combinado? Sim? Deixa eu só aqui, ó, porque ele é bonitinho. Deixa eu colocar ele para vocês verem. Só um minutinho, quer ver? Ó, aqui. Vou pular aqui. Vale a observação. Olhem só um pouquinho ele aqui, ó. Olhem só. Parti show de MC Lençol e DJ Travesseiro. Tá dando para vocês verem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Vocês estão vendo? Deixa eu ver aqui. Tá dando para ver. Tá. Viu? Que eu tô achando que pela carinha que vocês estão aparecendo, vocês estão muito para esse show aqui. Estão no ânimo que vai ser pura preguicinha. Puro lençol. Não é? Aí, tô achando. Vocês estavam ali no entusiasmo. Eu acho que vocês vão ser adeptos ao mesmo show do meu agora. Então, ó, fiquem com Deus, se cuidem, Valeu. Saúde, viu? Amém. Até semana que vem, se Deus quiser. Amém. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau. Um abraço, galera. Valeu. Valeu. Sextou. Sextou em casa. Juízo. Pode deixar. Tchau. Tchau.